O presidente Jair Bolsonaro cumpriu e foi até a mais além das suas promessas de campanha de liberar o acesso e incentivar o acesso à prática desportiva e o acesso à posse e porte de armas de fogo no Brasil. Vale mencionar, esse decreto foi uma construção feita a 50 mãos. Ele chegou a ter 10 versões finais. Todo mundo colaborou, todas as pessoas envolvidas com os CACs do Brasil colaboraram de alguma forma com o texto. Eu fui uma delas. A minha equipe trabalhou junto a uma das minutas deste decreto que foi publicado e ele foi aprimorado por toda a equipe do presidente Jair Bolsonaro, com todas as contribuições foram atendidas nesse decreto. Alterações que nós já esperávamos, a ampliação para 10 anos da validade do CR, que é calibre permitido e do que é calibre restrito. O presidente estipulou que os calibres permitidos são aquelas com energia saída da boca do cano de até 1.620 joules. Ou seja, são calibres permitidos .40, 9mm, 45, .44 Magnum, 357, só fica proibido 454 Cazoo. São armas que é um calibre extremamente forte. Então, do 454 Cazoo para baixo, são todas calibres permitidos, todas armas passíveis de porte. Também trouxe no decreto um rol enorme, até caminhoneiros podem ter porte de arma. Muitas categorias, agentes socioeducativos, enfim, ficaram de fora. Os fiscais do trabalho e os fiscais da Receita. E eles foram propositalmente, principalmente os fiscais da Receita, foram propositalmente retirados desse decreto pela forma como ele foi escrito. Eu acho que os fiscais da Receita tinham algum receio com armas de fogo e dificultavam os processos para os atiradores, né? Então o presidente, atendendo esse receio dos agentes fiscais da Receita, retirou a condição deles poderem fazer a requisição de porte. Acho que foi talvez de certa forma injusto, mas o presidente atendeu o receio deles à arma de fogo e não contemplou, retirou propositalmente. Então, isso altera tudo para a gente, isso altera tudo para os CACs, nós atiradores. Nós temos as classificações de níveis 1, 2 e 3, a quantidade de armas que nós podemos ter registradas no nosso acervo. Então, isso altera tudo, sendo que as armas que passam a ser de calibre permitido, ou seja, quem tinha .40, 9mm no acervo de tiro, estava ocupando os nossos slots ali de calibres restritos, elas passam a ser todas de calibre permitido. Isso também engloba os colecionadores, isso também engloba os caçadores, né? O porte de trânsito já era garantido, hoje também é garantido aos colecionadores e caçadores, ou seja, atiradores podem fazer como justificativa de efetiva necessidade o pedido de porte junto à Polícia Federal. E aí vem a outra inovação. O porte de armas pode ser requerido à Polícia Federal com a sua arma estando registrada no SIGMA ou no SINARM. Não precisa mais fazer a transferência para o SIGMA da arma do SINARM. Você pede o porte e essa é a inovação mais gloriosa, acredito eu, do meu ponto de vista. Você tem a figura do porte de acervo, ou seja, as armas que você tem no SINARM, que no decreto foi delimitada em 4, porém, demonstrando efetiva necessidade, você pode requerer mais que 4, e do SIGMA, as suas armas de calibre permitido, de porte, consideradas de porte, aqui ele deixa bem claro, pistolas, revólveres e garruchas, armas que podem ser manuseadas com apenas uma mão. Então, essas armas do seu acervo podem ser requeridos o porte de acervo, ou seja, você não pede mais o porte específico a uma arma do seu acervo.
Quanto à importação, ficou um pouco obscuro a questão da bagagem acompanhada, nesse decreto. Ela mudou algumas coisas e parece que me dificultou o processo que nós temos hoje. Ela melhorou por outro lado. A CI, ela não tem mais validade, ela vence somente quando finda o processo de importação. Então não tem mais validade a CI, isso é importante, mas a questão de trazê-la como bagagem acompanhada ficou obscura e parece que pior. Nós vamos conversar com o pessoal da Presidência da República, com o Jair Bolsonaro, pedir um maior esclarecimento, se for necessário fazer melhorias nesse sentido. O decreto do presidente, nós vamos estar aqui para combater que esse decreto seja mantido, e nós estamos providenciando um projeto de lei de autoria coletiva. Eu não quero trazer essa autoria para mim, eu quero trazer junto ao Estatuto dos CACs que eu fiz, que vai um pouquinho mais além deste decreto, e trazer o Estatuto dos CACs e esse decreto em uma proposta de projeto de lei de autoria coletiva de vários deputados, para que nós possamos no futuro ter assegurado em lei e não em decreto todas essas vitórias que nós tivemos no dia de hoje. Por que eu digo isso? O mandato do Bolsonaro tem 3 anos ainda pela frente. Quando acabar, a gente não sabe o governo que vai entrar amanhã, se é de esquerda, se é de direita, se ele vai manter, se ele vai restringir. Do mesmo jeito que o PT até ontem restringiu o acesso a posse, porte, a restrição a armas de fogo no Brasil, e do mesmo jeito que hoje foi liberado, outro governante pode vir via decreto e acabar com tudo isso. Aí traz uma insegurança jurídica a todos nós. Então nós queremos trazer tudo o que foi escrito pelo presidente por todas essas 50 mãos para a Câmara dos Deputados e tentar aprovar na forma de lei para que nenhum governante possa fazer alterações ao bel prazer.